A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Irmãos, eu convido vocês a se juntar a nós para que juntos possamos estudar a respeito das palavras de Deus. E hoje nós vamos estudar, irmãos, por que existe tantos pastores milionários, tantos pastores ricos e tantos membros pobres que não tem nada para comer. Uma da razão pela qual existe muitos pastores milionários é porque eles fazem da palavra de Deus negócio. Em 2 Coríntios 2:17, o apóstolo Paulo disse: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O apóstolo Paulo disse: ao contrário de muitos, tem muitas pessoas que estão negociando a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Agora, tem pastores que negociam a palavra de Deus. E também, nem só a palavra de Deus, mas também seus membros. Em 2 Pedro 2, no versículo 3, está escrito: e por avareda farão de vós negócio como palavras fingidas, sobre os quais já tem largo tempo, não será tardio a sentença, e a sua perdição não dominará. O apóstolo Pedro está dizendo: e por alvareda farão de vós negócio como palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo serão tardio a sentença e a sua perdição. Antes, os membros deles são negócio. E tem mais. No livro de Jeremias, em Jeremias 5, no versículo 26 ao versículo 27, o profeta Jeremias disse: porque ímpios se acha entre meu povo, cada um anda espiando como se escapar. O passarinheiro arma um laço pernicioso com que se prende os homens. No versículo 27, com uma gaiola cheia de pássaro são as suas casas, as igrejas. Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheia de engano. Por isso se enganam, por isso se engrandece e se enriquece. Eles têm laços, gaiolas, para pegar o dinheiro dos pobres. Jeremias disse: porque ímpio se acha no meio do meu povo. Cada um anda espiando como se escapasse o passarinho, armando laços perniciosos, com que prende os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros são as igrejas deles, são as suas casas, cheias de engano. Por isso se engrandeceram e se enriqueceram. Eles têm laços, gaiola, para tomar o dinheiro dos homens. Em Isaías 56, no versículo 11, Isaías 56, 11. Estes cão são gulosos, não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Pastores de ganância. Agora,
um homem enviado por Deus, como Moisés, ele cresceu em um ambiente luxuoso, mas ele deixou o luxo para ser fiel a Deus. No livro dos Hebreus, em Hebreus 11, do versículo 24 ao versículo 26, está escrito: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tendo por maior riqueza o opróbrio de Deus, o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Esse é um pregador enviado por Deus, não esses pastores que só pensam em dinheiro, só pensam nas coisas terrenas. Como está escrito em Filipenses 3,19, o apóstolo Paulo disse: o fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e assenta no que é vergonhoso, porque só pensa nas coisas terrenas, só pensa nas coisas da terra. O pensamento deles é nas coisas terrenas. Agora, você vai dizer: mas os pastores cobram 10% do dízimo, porque eles têm que pagar despesa da igreja, porque as igrejas têm despesa, então por isso que eles cobram o dízimo. Os cristãos do primeiro século, na primeira igreja, no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo e no tempo dos apóstolos, eles não cobraram dízimo. Eles viveram, a igreja sobreviveu de contribuição voluntária. Em 2 Coríntios 9:12, 2 Coríntios 9:12, está escrito: porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também reduza em muitas graças que se dão a Deus. O apóstolo Paulo disse, pois, a administração desse serviço, falando da igreja, não somente supre a necessidade dos santos, mas abundantemente também pelas muitas ações de graças a Deus. Em 9:13, Paulo disse: pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos. Eles deram contribuição voluntária. Em 2 Coríntios 8, no versículo 3, o apóstolo Paulo disse: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo, Paulo está testificando, eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, não pagaram, porque o dízimo era pago. Então o apóstolo Paulo, a igreja do primeiro século, sobreviveu com contribuição voluntária, não com dízimo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo, Paulo mesmo está testificando, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Deram voluntariamente, não paga, porque o dízimo era pago. E Paulo ensinou em 2 Coríntios 9:7, cada um
contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá, não paga, o dízimo era pago. Deus ama quem dá com alegria, dar com alegria, não pagar. O apóstolo Paulo, sendo um dos apóstolos de Cristo, e todos os apóstolos, eles trabalharam, eles não viviam pedindo nas igrejas como em nosso tempo, como eles pedem hoje. Além de tomar os dízimos, eles pedem campanha, eles inventam campanha, eles vendem coisas nas igrejas. É uma maneira de tomar, de armar laço para poder pegar os fiéis, para tomar o dinheiro deles. O apóstolo Paulo, ele trabalhou em Atos 20, do versículo 33 ao 34, o apóstolo Paulo disse, Atos 20, 33 ao 34, de ninguém cobiceis prata, nem ouro e nem veste. Vós mesmos sabes, Paulo está falando com os primeiros cristãos, vós mesmos sabes que para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, estas mãos trabalharam. Paulo mostrando a mão aos primeiros cristãos do primeiro século. Ele disse, de ninguém cobicei prata, nem ouro e nem veste. Vós mesmos sabeis que para que me era necessário, a mim e a vós, aos que estavam com ele, as minhas mãos trabalharam para suprir não só as minhas, mas as nossas necessidades. Paulo trabalhou. Os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos trabalharam. Os pastores de hoje, eles pedem, eles negociam a palavra de Deus. Em Atos 18, do versículo 1 ao versículo 2, depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegando a Corinto, e achando um certo judeu pelo nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, a sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma e se ajuntassem com ele. Paulo e Áquila e Priscila, eles trabalhavam fabricando tenda, não vendendo ou negociando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo era um fazedor de tenda. Ele fabricava tenda. Ele, Priscila e Áquila, eles vendiam para sobreviver, para suprir as suas necessidades. Não como fazem os pastores hoje em dia. Eles não trabalham e negociam a palavra de Deus, visando o lucro. Por quê? Eles só pensam nas coisas dessa terra. Ele só olha para o bem-estar dessa terra. Essa é uma das razões pela qual existe tantos pastores milionários, tantos pastores ricos, e muitos dos membros das suas igrejas são pobres, que nada têm, nem para comer. Mas que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.